e colonização para essas localidades, esses países. Depois iniciou a guerra contra os Estados Unidos e depois derrotado, o Japão foi derrotado. Então, os imigrantes japoneses no Brasil que queriam voltar para o Japão, só que por causa da Segunda Guerra Mundial, eles mudaram assim eles resolveram ficar lá no Brasil mesmo. E depois da Segunda Guerra Mundial, a imigração japonesa, como a estagnação econômica após guerra, e que recomeçou a imigração. Mas como houve um crescimento econômico aqui no Japão, então essa imigração para o exterior foi diminuindo. Em 1952 que foi retomado a imigração japonesa para o exterior, mas em 1994 foi terminado a imigração japonesa para o exterior. Então, atualmente não tem imigração japonesa para o exterior. Outro ponto que queria dizer é que o papel que é desempenhado pelos imigrantes japoneses é que eles apoiaram o investimento da igreja japonesa no Brasil. Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, e que o Japão, várias empresas que foram para o Brasil, começaram as suas atividades no Brasil, e isso contou com o apoio dos Nikkeis. Como eu já falei, desculpe que eu errei na manipulação, que então a imigração, no sentido, o capitalismo fez formar uma página da imigração, e além disso, os imigrantes, os japoneses que se adaptaram à cultura dos outros países e também criaram uma nova cultura. Uma desses que é outro ponto, como já falei, os Nikkeis no exterior, que se adaptando à cultura desse local, que eles migraram, que eles criaram uma nova cultura. Este fato eu gostaria de enfatizar aqui. Então, o povo japonês que se adaptaram à cultura diferente, cultura externa, morando no outro país por longo tempo e que contribuíram para esse país, isso não acontece, isso é fato inédito na história japonesa. Então, imigrantes realmente desempenham um papel muito importante na história do povo japonês. Outro ponto muito importante desse tema, desse simpósio, é que a agricultura, a contribuição de descendentes japoneses na agricultura, e que eles introduziram as novas plantas, novos produtos no Brasil. E, além disso, que os produtos agrícolas que já existiam no Brasil, que eles fizeram melhoramento dos produtos agrícolas existentes no Brasil. E que os novos produtos que os japoneses que introduziram no Brasil repolho chinês, depois fez melhoramento na cenoura, e que no Brasil que também introduziu, o povo japonês introduziu uma agricultura intensiva.
e também criação de galinha ou silvicultura, uma combinação de agricultura, criação de galinha. Então, nesse sentido, também fez uma grande contribuição. E também movimento de cotia, assim, de cooperativa, também que nessa área também a contribuição japonesa foi grande. Esse assunto eu acho que já foi tratado nesse simpósio, então não vou falar mais detalhadamente. E depois, o desenvolvimento de cerrado. E essa é uma das realmente regiões mais importantes do Brasil. Esse cerrado também que contou com a contribuição de japoneses. E depois, atualmente, está sendo questionado o desmatamento da floresta amazônica. Então, os Nikkeis estão fazendo agrofloresta na região amazônica. Isso está chamando a atenção do mundo inteiro. Então, agricultura e preservação do meio ambiente, e nesses fatores, a contribuição japonesa era grande. E também comércio, indústria. Então, a escala é relativamente pequena comparando com a agricultura, mas assim, que máquina é uma fabricante Jacto de maquinaria agrícola também, que esse é o japonês que administra essa empresa. E depois engenharia, educação, cultura, arte, os descendentes Nikkeis, descendentes japoneses, estão fazendo um grande papel. E os japoneses, que é outro papel que os descendentes japoneses desempenharam na industrialização brasileira. O Brasil, a partir da década de 50, que seguiu o processo de industrialização, e nesse processo, várias empresas investiram no Brasil, especialmente na fibras, alimentos, estaleiro automobilístico. E depois, várias empresas japonesas investindo lá no Brasil, estabelecendo essa empresa no Brasil. Então, os japoneses não dominam muito a língua estrangeira, mas aqueles que trabalhavam na empresa japonesa no Brasil, que eles não sabiam falar português, mas assim, Nikkeis que ajudaram, assim, fazendo tradução, ou assim como mediador entre os japoneses e os brasileiros. E depois, infelizmente, década 80, década 90, durante a década perdida no Brasil, que eles diminuíram seu investimento, mas entrando na década 90 ou entrando em 2000, que etanol ou siderurgia, então eles começaram a aumentar seu investimento no Brasil. Então, dentro desse processo, os japoneses, que eles vieram apoiando as atividades das empresas japonesas no Brasil. Especialmente Nikkeis que realmente conquistaram confiança na sociedade brasileira. O japonês é chamado garantido no Brasil. Então, essa presença de descendentes japoneses que conquistaram confiança na sociedade brasileira, eles que realmente ajudaram muito o desenvolvimento das empresas japonesas no Brasil. Então, nesse sentido, através das empresas, o Japão e o Brasil que está estreitando os laços. Então, nesse relacionamento, também Nikkeis que ajudou muito bastante. Como já falei, tem duas. Então, eles desempenharam papel de mediador entre duas culturas e dois povos. E também que assessor para os administradores japoneses e também que desbravamento de mercado brasileiro e também negociação com a administração e também que eles contribuíram bastante à vida alimentar para que os japoneses possam morar no Brasil.